Olá, estamos novamente no ar com o programa Direito à Palavra do curso de Fonoaudiologia da PUC São Paulo. E hoje nós vamos entrevistar o professor Dr. Freitas Magalhães, da Universidade do Porto, Portugal, dando continuidade a uma entrevista feita em programa anterior. E eu, Sandra Madureira, do Laboratório Integrado de Análise Acústica e Cognição e do Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, vou entrevistá-lo. Professor, muito prazer de estar aqui novamente, a continuidade da nossa entrevista, que foi tão interessante, sobre um assunto que realmente é cativante, que é a expressão facial das emoções. Professora Sandra, muito obrigado. É um prazer revê-la. É um prazer rever a sua face. Muito obrigado. Sorrindo. Sorrindo, claro. Deve fazê-lo sempre. Certo. E, então, continuando nossa entrevista, na entrevista anterior o senhor mencionou o protocolo que usam para a avaliação das emoções, o FACS. É verdade. E poderia me falar um pouco sobre o FACS, como ele é constituído, se há cursos de formação sobre o uso, a utilização desse instrumento de análise, qual é a duração, como que uma pessoa fica assim, considerada apta para utilizar o instrumento e que tipos de profissionais, né, podem, por exemplo, ter interesse em fazer um curso sobre a expressão facial das emoções? Muito bem. A sua pergunta, de facto, é muito pertinente, porque me permitirá, aqui agora, falar sobre um instrumento que, apesar de ter sido apresentado em 1978 e ter sido também objeto de uma revisão em 2002, ainda é pouco conhecido pelas pessoas, embora seja bem conhecido pela comunidade científica que se dedica a esta área. Em primeiro lugar, o FACS, o Facial Action Coding System, ou traduzindo para português, o Código de Anotação da Expressão Facial da Emoção, foi criado em 1978 por Paul Ekman e Wilhelm Friesen e em 2002 foi objeto de uma revisão, a única até o momento, feita por Ekman, Friesen e Hager. Ou seja, o professor Joseph Hager, integrou esta revisão em 2002. E esta revisão apenas serviu para afinar alguns dos conceitos e alguns dos códigos. Por falar em códigos, é bom dizer que o FACS é, de facto, constituído por um código, que é composto por 44 unidades de ação, ou Action Units, como se diz no inglês, que está vertido no manual. E quanto à forma de aprender, o FACS disponibiliza dois caminhos. Há um manual, que é um manual para toda a gente, e há depois um manual para investigadores. E a esse manual só têm acesso, de facto, as pessoas que estejam certificadas enquanto investigadores. A formação pode ser feita por especialistas na área, devidamente certificados. Por exemplo, em Portugal nós temos um curso de pós-graduação em expressão facial da emoção, que pela sua configuração curricular é único, é pioneiro no mundo, que faz já na 3ª edição, e que permite, no âmbito dessa unidade curricular, permite de facto aprender o FACS, mas não é um curso exclusivamente de FACS. Nós vamos criar agora em 2015, quando eu chegar a Portugal, vamos criar, porque está previsto no plano de atividades do Laboratório da Expressão Facial da Emoção, vamos criar um curso exclusivamente em FACS. Segundo a informação que está no manual publicado pelo professor Paul Ekman, serão necessárias no mínimo 100 horas para que qualquer pessoa possa estar minimamente preparado para entender um pouco do FACS. Esta é uma afirmação que depois na prática pode não resultar, porque nós de facto precisamos de mais tempo para que estejamos preparados para isso. Quanto aos profissionais, eu julgo que todos eles, embora alguns, como por exemplo
pessoas relacionadas e envolvidas na comunicação, seja pela voz, seja pela própria expressão, necessitem mais dessa formação. Mas todos nós precisamos dessa formação, porque todos nós somos profissionais da face, somos profissionais da voz, utilizamos a face e a voz como processos comunicativos diariamente. E, portanto, o curso é aberto a toda a gente. Todos aqueles que queiram participar serão sempre bem-vindos. E seriam pessoas com graduação? Pois, essa é a diferença. Isto é, parte-se de um pressuposto, claro, que tem de haver uma formação inicial, ao nível da licenciatura, da graduação, como se diz aqui no Brasil, julgo eu, e depois uma pós-graduação, ou seja, a partir do momento em que tem uma graduação, poderá inscrever-se para tirar uma pós-graduação, ou um mestrado, ou então um doutoramento, aqui diz doutorado. Então, esse curso seria realmente em nível de pós-graduação? Exatamente. E você falou vários profissionais poderiam ter interesse. A gente poderia explicitar um pouquinho? Por exemplo, a gente poderia ter... Os profissionais da fono, por a questão da voz e da expressão, os psicólogos, os médicos, os polícias, os juízes, todas as pessoas ou todos os profissionais que lidam diretamente com outras pessoas, no sentido de identificação e reconhecimento, regulação e uso, são estes 4 verbos, e uso das emoções. Eu vou acrescentar 2. Pode. Linguistas. Isso. Foneticistas. Claro. Dentro da linguística. E também atores. Sim, claro. Porque é importante, acho que é importantíssimo, né, no teatro, se conhecer sobre expressão facial de emoções. Não, eu acho que é uma coisa que interessa. É fundamental, né? Até porque as pessoas detectam quase que automaticamente quando as pessoas estão a representar bem ou mal. E isso faz com que um ator, como o próprio nome indica, é para representar, neste caso, as emoções, através das expressões. Se o ator estiver de posse de todas as técnicas e souber quais são os mecanismos e os marcadores, os vestígios dessas emoções, mais facilmente se vai aproximar da realidade dessa emoção. Nunca será real, porque o ator está a representar. Não se pode exigir a um ator que represente, por exemplo, a dor real, porque ele nunca vai senti-la. Mas pode aproximar-se. E tendo formação na área, muito melhor ainda. Certo. E em relação às posições teóricas sobre a emoção, nós conversamos um pouco sobre isso na primeira entrevista, mas eu gostaria de retomar o assunto, porque se pensarmos sobre a expressão das emoções, seja do ponto de vista vocal ou também do facial, do corporal, né? Há várias posições teóricas, desde as cognitivas, as socio-interacionistas, as evolucionistas. Existe um artigo do Cornelius que fala sobre várias correntes teóricas, filosóficas também podem ser, sobre a emoção, né? Ele fala sobre várias correntes teóricas e a opinião dele é que elas tendem a convergir. É essa a finalização do artigo dele. Ele diz que há assim muita força nas posições evolucionistas e cognitivas, né? E que se começa a pensar sobre a questão do socio-interacionismo, aí qual é o papel. Mas, de uma certa forma, ele acha que, de uma certa forma, isso vai convergir, essas posições teóricas vão convergir. O que você pensa sobre isso? Eu concordo na medida em que, embora seja um evolucionista assumido e defensor, acérrimo defensor, quer teórico, quer na prática da minha investigação, na linha, por exemplo, de Paul Ekman e outros, eu julgo que todas as teorias são sempre todas bem-vindas, na medida em que provocam aquilo que eu chamo a respiração da ciência. A ciência só faz sentido quando aparecem teorias que possam contraditar as outras teorias, na senda e na linha de Karl Popper. Ou seja, acho importantíssimo isso. Todavia, hoje em dia, as teorias
centram-se também naquela ideia de compreender o funcionalismo das coisas, isto é, para que é que servem as coisas, qual é o objetivo. Ao nível da expressão facial da emoção, e estudada que está a estrutura, nós já sabemos como é que é constituída a pele, como é que são constituídos os músculos, qual a relação dos músculos com as emoções. Agora o objetivo é perceber qual é a função da expressão facial da emoção, qual é a função da voz e em que contextos nós utilizamos mais ou menos esses dois fenómenos. E, portanto, as teorias centram-se muito nestas duas dimensões. E, portanto, quer seja do ponto de vista evolucionista ou interacionista ou outra, o que é importante é que saibamos responder aos desafios atuais e àqueles que são mais próximos de nós, no sentido de compreendermos a funcionalidade da expressão facial ou da expressão vocal. Eu vou agora lhe perguntar sobre as suas publicações. Isso são os meus filhos. Eu sei que são muitas, né? 34 livros, professor, sim, sobre expressão facial de emoção. Sim, na área científica são, à volta são 34. Falou na área científica, qual é a outra área? Porque eu tenho alguns livros na área literária, nomeadamente poesia e romance, que durante muito tempo eu estive ligado a essas duas áreas, à poesia, por exemplo, e ao romance, e lidei de muito perto com figuras que são uma referência a nível mundial, nomeadamente, por exemplo, José Saramago, Natália Correia, Alberto, que são referenciais Virgílio Ferreira, da literatura internacional, com mais enfoque na literatura portuguesa, mas José Saramago é o Prémio Nobel da língua portuguesa, com quem eu tive o privilégio e o gosto de falar muitas vezes em reuniões que tivemos em Lisboa, na Sociedade Portuguesa de Autores, e por conseguinte a área literária é uma área que me permite, embora eu não tenha nos últimos anos publicado e me dedicado à divulgação, eu tenho escrito, para a gaveta, mas tenho escrito, porque me permite cortar, como eu costumo dizer, o discurso rugoso, mais rigoroso da ciência. Agora, todos eles, sejam científicos, sejam literários, são os meus filhos, como eu costumo dizer. Eu tenho um processo muito curioso de criar. Eu primeiro escrevo os livros todos na mente, ou seja, os meus livros são todos criados mentalmente. E depois vou dando à luz os livros, isto é, não é um parto rápido naquele momento. E por isso é que eu escrevo vários livros ao mesmo tempo. E isso, vários ao mesmo tempo? O que me dá interessante processo de criação. O que me dá uma sensação de criatividade e ao mesmo tempo de saber se estou a escrever um e outro. Eu neste momento estou a escrever um livro que me está a dar um imenso prazer, que é sobre o entendimento das lágrimas. Porque é que as pessoas choram, qual é a função das lágrimas, qual é a anatomia das lágrimas, como é que se fabricam as lágrimas, qual é a relação entre as lágrimas e todo o processo neuronal das próprias lágrimas, chama-se o poder das lágrimas. E cheguei já a uma conclusão inicial, por exemplo, é que as mulheres utilizam as lágrimas como uma forma de poder fantástico em relação, por exemplo, aos homens. Quando as mulheres choram, os homens tendem a ter uma atitude diferenciada no seu comportamento, seja no comportamento amoroso, seja no comportamento de agressividade. Isso é muito interessante. Por outro lado, aqui eu estou a lançar no Brasil o meu último livro, que é O Sorriso de Darwin, Os Vestígios Emocionais na Face Humana, que não é uma obra sobre Darwin, porque sobre Darwin há muitas obras e boas, começando pelo próprio livro de Darwin. Intelectual fabuloso. Exatamente. Mas é sobre a aplicação dos conhecimentos de Darwin no dia-a-dia. O livro fala sobre isso. E, portanto, o Código de Ekman é também uma referência, é um best-seller, um dos livros mais vendidos que eu tenho. Até aqui no Brasil tenho milhares de leitores na área da expressão facial da emoção, principalmente do Código de Ekman e da psicologia das emoções, o fascínio do rosto humano. Mas não deixo de lado o fenómeno que me motivou a iniciar este caminho, esta aventura, este descobrimento na área da expressão facial da emoção, que foi o sorriso humano. O sorriso para mim será sempre
um fenómeno que me vai acompanhar a vida toda. Não é? É algo que faz bem, né? Faz bem para o outro, faz bem para a gente. Faz. Né? O sorriso é vida. É. Nasce connosco. E, aliás, ele até está antes do nascimento, porque eu estou a estudar atualmente o sorriso no útero, o sorriso no feto humano. O feto sorri. Exatamente, o feto sorri. Nasce connosco, desenvolve-se connosco e morre connosco. O sorriso é movimento, é vida. E não provoca rugas. Isso é importante falar. Claro. As únicas rugas que pode provocar estão a nível psicológico. Portanto, sorria sempre e de forma espontânea. Não espere que alguém lhe peça um sorriso, como se faz às vezes quando se tiram fotografias. O sorriso deve ser dado e nunca deve ser pedido. E outras obras? O senhor mencionou 3 livros, mas tem outras obras importantes. Tem. O Poder da Face. É verdade, o Poder da Face acaba por ser um projeto que será publicado em diversos volumes. Já saiu o primeiro, e vai agora sair o segundo ainda este ano, e tem a ver com as minhas experiências de trabalho em laboratório e fora dele sobre a face. Desde que me levanto até que me deito, certamente eu tenho contacto com a face humana, com a minha e com a dos outros. E eu, deve ser por defeito profissional, estou quase que permanentemente a analisar a face. Se me perguntar, está a analisar a minha? É provável que sim. Mas, como deve calcular, nós devemos ter em atenção que o poder da face, para além de ser um discurso científico, acaba por ser um discurso também misto, porque envolve a parte da ciência e a parte social, ou parte do senso comum. O que vem de acordo àquilo que eu defendo também há anos. Não faz sentido fazer ciência só para o laboratório. Faz sentido fazer ciência para fora do laboratório, para as pessoas, para o mundo, para a sociedade, e que seja útil às pessoas. Não faz sentido fazer laboratório só pelo simples prazer de fazer ciência. A ciência tem que ser partilhável. As pessoas têm que ter acesso a essa ciência, livre e espontaneamente. Há outros livros, por exemplo, O Poder do Sorriso Humano, que é um dos livros que eu também gosto imenso, porque traça um retrato sem moldura, é um retrato sem moldura sobre o sorriso, desde o nascimento, desde a infância, a adolescência, a juventude e a adultez. Como é que o sorriso, como é que nós nos comportamos pelo sorriso ao longo do ciclo vital. E depois, neste momento, tenho também alguns livros em língua inglesa, mas essencialmente há um outro livro que me deu imenso prazer em escrever e que se chama Por que me mentes? É uma pergunta, por que me mentes? Ou seja, é um livro que relata todos os mecanismos e todas as formas de detectar a mentira humana. Esses livros estão disponíveis em qualquer livraria, em todo o mundo. E também e-books. Sim, e também e-books. Falando do poder da face, vamos falar um pouquinho do poder das emoções. Existem emoções que são mais fáceis ou mais rápidas de se identificar? Sim. Ou são todas praticamente a mesma maneira de você fazer a identificação? Há diferenças na intensidade e na frequência. Conforme lhe havia dito anteriormente, as emoções básicas fazem parte de uma configuração que nasce connosco, uma matriz que está impregnada no cérebro, principalmente no sistema límbico, que envolve o tálamo, o hipotálamo e essencialmente a amígdala. E, por conseguinte, essas emoções estão lá. Quando essas emoções são criadas, o que é que isto significa? Significa que o cérebro está a dar indicações para que a face, o palco, apresente essas emoções. Acontece, porém, é que há determinadas emoções, ao nível da expressão facial, que podem ser confundidas. Por exemplo, a cólera e aversão, surpresa e aversão ou medo podem ser confundidas por causa dos movimentos rápidos ao nível da face. A emoção que é mais facilmente detectada e que a literatura assim o atesta é a alegria. É a emoção que imediatamente na face é detectada. Não só temos, ao nível da emoção básica, uma que é assimétrica, que é o desprezo. Ou seja, só uma parte da face é que tem movimento facial. De resto, todas as outras implicam movimento total da face.
Por conseguinte, elas todas são detectadas ou detetáveis, mas algumas são mais detetáveis ao nível da assertividade e da rapidez do que outras, o que é perfeitamente natural. O senhor tem analisado, assim, algumas pessoas, né? É verdade. Que, quem tem analisado mais uma especificamente a linha, expressão? uma linha eu gostei, pela forma como me solicitaram essa análise. Eu fiz uma análise muito intensa sobre a expressão facial do Papa Francisco. Eu sou uma fã incondicional. Acho uma pessoa maravilhosa. Que fez de facto, que provocou na investigação uma análise muito rigorosa dos movimentos faciais. Nós temos uma linha de investigação que se chama a Neuropsicofisiologia da Face, estudos empíricos com figuras públicas. Eu já analisei o Barack Obama, o Padre Francisco, antes analisei os outros dois papas, nomeadamente o Papa João Paulo II e o Papa Ratzinger, para o Papa Bento XVII ou XVI, sim, para fazer uma relação entre o Papa, um Papa e o outro, porque se dizia que um era muito mais expressivo do que o outro. Cada um à sua maneira são expressivos. O facto da pessoa não ser muito expressiva, do ponto de vista da frequência e da intensidade, não quer dizer que não seja expressiva. E depois analisei outras figuras na área do desporto, como o Cristiano Ronaldo, o José Mourinho, etc, etc. Você falou da questão da expressividade. Uns são mais expressivos, outros não, mas sempre tem alguma expressividade. Na verdade tem, né? Não existe, mesmo na fala, quando a gente pensa em fala, né? Exatamente. Você passa alguma coisa, né? Passa sempre, mesmo que não seja pela expressão da face, pelos olhos, não é? Né? Então há sempre algum, se você está lidando com a parte vocal ou facial, expressa algo, né? Exatamente. Então isso é importante. E em relação as questões de análise para a clínica, né? Qual a importância da análise da expressão facial para a clínica? Como sabe, não sei se... Por exemplo, fonoaudiólogos que trabalham na clínica. Eu não sei se se passa o mesmo cá no Brasil, mas em Portugal, durante muitos anos, a relação entre terapeuta e paciente era uma relação de afastamento, até porque o terapeuta não olhava de frente ao paciente. Os médicos em Portugal estavam permanentemente de cabeça baixa para prescrever o que o paciente necessitava. Hoje em dia acontece uma coisa curiosa, informatizou-se todo o processo e agora, ao invés de estarem de frente e de cabeça baixa, mas de frente para o paciente, estão de lado porque estão a escrever no computador. Eu julgo que é todo importante a questão da empatia. Eu defendo também que há pessoas, quando vão ao médico, às vezes nem sequer estão doentes. Vão ao médico no sentido de se fazerem ouvir, querem que alguém os ouça. E muitas das vezes, mais importante que trazer de lá um fármaco, um remédio, seja o que for, era uma palavra. E isso faz toda a diferença na interação e na empatia. É claro que, do ponto de vista clínico, a expressão facial é fundamental. E quando essa expressão facial está limitada? Por alguma patologia? Sim, por uma paralisia? Sim, nós temos, ao nível da expressão, diversas patologias. Uma delas pode ser a uni ou bilateral paralisia, a síndrome de Moebius, no sentido em que a pessoa não consegue expressar as emoções na face porque os músculos pura e simplesmente não se movimentam, e outras. Perdão, até o Botox pode ser uma variável importante. O que é que isto significa? Significa que essas pessoas têm de forçosamente ser ajudadas, até porque quando não há um processo natural na face, significa que algo de anormal se está a passar e é necessário verificar o que é que se passa. Porque sem uma face normal, também não existe uma comunicação normal. Temos ali aquilo que nós chamamos em comunicação um ruído. E, portanto, essa situação também é analisada, a aplicação dos marcadores faciais também tem que ter em conta essa situação.
e, por conseguinte, eu considero que são grupos importantes para se perceber a normalidade da expressão facial da emoção. O senhor falou sobre emoções. Agora eu vou pedir que faça algumas expressões faciais de emoção. Uma expressão facial de alegria. Pois, antes disso é importante também dizer-lhe uma coisa, se me permite. Se me permite. Eu costumo dizer que melhor do que estudar as emoções é senti-las. O melhor da emoção é senti-la. Já que me pede isso, eu vou ter que, então, expressar a emoção alegria. Não é? Alegria. Tristeza. Medo. Surpresa. Desprezo. Nojo. Raiva. Eu acho que está ótimo. E uma última pergunta, então, agora. Penso, logo existo? Ou sinto, logo existo? Eu sinto, logo existo. Mas mais, eu emociono-me, logo existo. Ótimo. Então, nós acabamos de entrevistar o professor Dr. Freitas Magalhães. Muito obrigado por o seu convite. Uma deliciosa entrevista sobre a expressão facial das emoções. Neste programa, que é o Direito à Palavra do curso de Fonoaudiologia. Obrigada, professor. Muito obrigado pela sua face e continuo sorrindo. Obrigada.